Vamos agora para o item 4 do capítulo 12 da lição 5 de História da Igreja 1. Bom, agora vem um período que eles chamam de pequena paz da igreja. Ou seja, a perseguição vai dar uma diminuída considerável. E lembre-se sempre o que acontece nos períodos de perseguição. Ocorre um crescimento da igreja, porque, claro, a igreja cristã, quando comparada com o culto pagão, a superioridade era muito grande. O culto pagão envolvia coisas horríveis, principalmente para as mulheres, né? Porque os homens, quando iam participar do culto pagão, tinha aquelas regiões do mundo pagão, como a região onde, por exemplo, ainda predominavam cananeus. Ainda existiam cananeus nessa época vivendo, né, na região da faixa de Gaza, tanto que o Império Romano ele chamou toda a região de Canaã de Palestina, que vem exatamente como esse nome ele vem exatamente dos filisteus, de Ciro-Filístia, daí é que vem o nome Palestina. Então, por exemplo, no culto cananeu, quem fosse adorar naquele culto pagão tinha que ter relações sexuais com os homens que estavam lá, com os prostitutos sagrados, que a Bíblia chama de rapazes escandalosos, que alguns chamam, né, de gays na época da Bíblia, mas era pior do que isso, era algo que eles consideravam sagrado. Então pense nisso para as mulheres, até para o homem que tem um pouco de pudor, né? Ok? E também no mundo pagão, eles tinham aqueles cultos que envolvia relação sexual com as prostitutas sagradas. Era assim que eles chamavam, né? Lá no culto de Diana dos Efésios, a história diz, quem ia adorar tinha que ter relações sexuais com aquelas prostitutas que serviam no culto de Diana. Então era algo que era ruim para a sociedade normal. E claro, o cristianismo, nesse período que ele estava vivendo, pense como seria um culto pentecostal naquelas igrejas. Como na China hoje, nós sabemos que lá na China existem cristãos. Então, pense como é um culto lá naquela igreja. Você acha que é culto como ocorre aqui no Brasil, que pessoas vão para o púlpito fazer piadas, né? Pessoas que às vezes pregam sem sequer usar a Bíblia, eu já vi isso muitas vezes. Então, no local hoje, como a China, no mundo islâmico, quem quer ser cristão, a pessoa está ali numa dedicação a Deus, e certamente é um culto abençoadíssimo, os cultos deveriam ser maravilhosos. Então o cristianismo crescia muito. E o que acontecia? Os templos pagãos esvaziavam. Bom, o que vai acontecer agora? Vai acontecer que aquele imperador Valeriano, ele vai ser capturado e morto. E o imperador que vem depois dele já serão imperadores que eles não vão exercer uma perseguição à igreja. Então, por isso é chamado de pequena paz da igreja. Assim é chamado esse período na história. Bom, o comentário diz: em 260 da era cristã, Valeriano foi capturado com 70 mil soldados romanos, talvez a maior humilhação da história de Roma. Galieno, seu filho, assumiu o poder e revogou a lei estabelecida pelo seu pai, que perseguia os cristãos. Seguiram-se 40 anos de paz, que é chamada de pequena paz da igreja. Então, esse que substituiu Valeriano, chamado Galieno, ele foi um imperador que ele, não vou dizer que foi simpático aos cristãos, mas pelo menos aquela perseguição, né, que eles faziam aos cristãos, e que seu pai havia dado ordem, chegou a dar uma ordem para matar todos os cristãos, todos os bispos, independente dele adorar o demônio ou não. Eu digo que foi uma grande armação de Satanás, porque diz a história que teve muitos comandantes ou imperadores que fizeram isso. Eles falavam para a pessoa ir lá adorar o demônio, né? Se você ia adorar o demônio, você não morre. Quando a pessoa estava lá numa possessão demoníaca, prestando culto a Júpiter, eles iam e matavam a pessoa.
Então, ou seja, a pessoa negava a fé e ainda morria. Tá bom? Então, era um período terrível. Bom, depois deles também teve em 272, nesse período da Pequena Paz, teve um imperador que a gente nem cita ele na perseguição, um imperador que ele era pagão, chamado Aureliano. Esse imperador pagão, ele foi um imperador que diz a história que ele teve bastante conquistas, né? Ele não teve derrotas. Então, como ele estava vencendo os pagãos nas suas lutas, ele não se preocupava muito em perseguir os cristãos, porque, segundo o entendimento dos romanos, os deuses estavam abençoando o império. Então não tinha por que perseguir os cristãos, né? Então, nesse período de paz, além desse imperador Galieno, vai ter também, a partir do ano 272, vai ter o imperador Aureliano. Esse imperador também, ele não maltratou os cristãos. Agora, ele introduziu um novo culto em Roma. Interessante que ele era muito ligado ao paganismo. Tá bom? A história diz que ele tentou instituir em Roma uma monolatria, ou seja, a concentrar a adoração em um só Deus, que ele chamava de Sol Invicto, que provavelmente envolvia, porque praticamente todos os deuses tinham como símbolo o Sol. Por exemplo, Odin, entre os pagãos, o símbolo dele era o Sol. Mitra, o símbolo dele também era o Sol. Então, Júpiter, ele resolveu chamar de o Sol Invicto. Essa atitude dele vai influenciar o imperador Constantino, porque diz a história que Constantino, quando ele se converter ao cristianismo, ele dedica as suas vitórias ao Sol Invicto. E qualquer um que perguntasse, se um bárbaro perguntasse, ele falava, é Odin. Se um devoto de Mitra perguntasse, ele falava, não, é Mitra. Se um devoto de Júpiter, é a mesma coisa. Se um cristão perguntasse a Constantino quem era o Sol Invicto, ele falava, é Jesus. E tanto que o nascimento do Sol Invicto, isso é 100% provado na história. Eles adoravam ele no dia 25 de dezembro, era o dia do seu nascimento. E a Igreja Católica vai adotar esse dia 25 de dezembro como suposto dia do nascimento de Jesus. Ou seja, apesar dele não ter perseguido os cristãos, tudo indica que ele trabalhou aí preparando o caminho para esse engano que vai ser inaugurado com a Igreja Católica. E eu sempre aproveito para alertar vocês. Nós estamos num momento profético muito importante. Existe um projeto da Igreja Católica que o limite desse projeto é o ano de 2025. Olha, faltam 3 anos, menos de 3 anos. E qual é esse projeto? É só você estudar a história do Concílio Vaticano II. Em 1965, eles firmaram esse projeto do Concílio Vaticano II e o projeto dizia que em 60 anos, ou seja, conclui agora em 2025, dizia que em 60 anos eles queriam unir todas as igrejas e todas as religiões também. As igrejas estão indo, irmãos. Muitas igrejas já assinaram com a Igreja Católica a união das religiões. E existem até pastores da Assembleia de Deus que estão entrando nesse caminho. É um caminho de morte espiritual. Não tem como a Igreja Católica ser a Igreja de Jesus. Ela é uma igreja pagã, sempre foi uma instituição pagã. Ela nasceu com aqueles bispos traditores, né, que são os traidores da fé, que entregavam os pergaminhos para serem queimados, que adoravam o demônio. Então ela foi organizada por esses homens. E ela hoje se passa por cristã, mas veja até o que esse Papa está fazendo aí no mundo. Esse Papa é um dos papas mais estranhos da história. Esse homem tem sites católicos que falam que esse Papa está preparando o caminho para o anticristo. Você pode ver isso no site Rainha Maria, que critica algumas atitudes, algumas falas desse Papa, né?